Eu quero falar sobre a biografia da adoração nas nossas vidas. Amém? Vou dar um pano de fundo, não vai dar tempo de entrar em tudo. Eu quero ler com vocês um texto. 1 Reis, capítulo 18. O texto é longo, senão eu não consigo também entrar. Talvez eu não consiga finalizar a mensagem hoje. Aí você não pode perder os próximos capítulos. Amém? Mas 1 Reis, capítulo 18, eu vou iniciar do verso 22. Tinha que iniciar do 16 um pouquinho antes, mas eu vou do 22. 1 Reis 18, 22. Vamos tentar entender o que Deus está querendo nos comunicar. Está aí no telão, né? Diz assim, ó. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e ponham-no sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não o acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde manhã até ao meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritaram. E dançaram em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou ele, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Israel, de Isaque, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas as coisas por ordem sua. Responda-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto e a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor. Gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Te louvamos, Pai, texto longo, mas que o Senhor nos dê a graça e o privilégio de entendermos a biografia da adoração nas nossas vidas.
como tudo começou, como o Senhor conduziu e tem conduzido ainda nos nossos dias, esse princípio tão importante de conexão que a humanidade tem contigo. Por isso, nessa hora, Senhor, submetemos esse culto nas Tuas mãos e pedimos a Tua graça, o Teu favor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Para quem está assistindo, né, para quem de fato vai acessar as mídias aí, mesmo que não seja hoje, eu quero deixar não só para as mídias, mas eu quero deixar algo no nosso espírito que possa mudar de fato a nossa maneira de nos relacionar com Deus no que diz respeito à adoração. Quando nós falamos de adoração, amados, a igreja criou uma cultura bastante distorcida a respeito da terminologia, porque fala-se em louvor e adoração. Logo, a igreja foi ensinando ao longo dos anos que louvor são músicas rápidas. Toca uma música de louvor, os que confiam nos... Aí você vai para as músicas rápidas, ok? Agora toca uma adoração, aí grande, percebe? A gente vai para esses caminhos. Nós entendemos que a adoração ela está conectada somente à maneira que nós cantamos ou conduzimos a música na casa de Deus. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai prestar atenção que toda adoração dada a Deus, ela existe antes mesmo de existirem os ministérios de música, porque a adoração sempre existiu. Quando Jesus está conversando no Novo Testamento, João capítulo 4, com aquela mulher samaritana ela tem muitas dúvidas no coração a respeito da adoração por conta de uma construção da adoração que vem desde os seus pais antigos e os seus antepassados. Porque ela tinha uma crise. Os pais dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte, outros dizem, o Senhor o que diz a respeito da adoração? Então nós começamos a entender que ao longo dos anos a igreja foi limitando o princípio da entrega, da adoração das nossas vidas a rituais humanos, a meios e formas humanas. E Deus, na verdade, Ele começa a trabalhar com o princípio da adoração, amados, antes de todas essas coisas existirem. Tudo começa no Éden. A Bíblia diz que o princípio da adoração do Senhor no Éden é quando Deus, todas as tardes, descia para se relacionar com o seu povo, que era Adão e Eva de início e depois os seus. Deus vinha e recebia a adoração pela obediência de Adão e de Eva, segundo as ordens que tinham sido estabelecidas sobre eles. Quando Deus os coloca no Éden, Deus diz para Adão, Adão, olha, você tem um monte de árvore, você pode fazer o que você quiser aí, coma do fruto que você quiser, mas do fruto dessa árvore. Adão, ele expressava adoração a Deus em obediência segundo as suas ordens e as suas medidas todos os dias. Até que houve um dia que Adão quebra o princípio da adoração. Quando Adão desobedece e quebra o princípio da adoração ao Senhor, Adão é tirado do Éden. Nós sabemos isso, entendemos isso. Mas Deus, ele continua e segue fazendo. Quando Deus vê que as coisas estão assim, já diferente daquilo que ele iniciou com Adão no Éden, Deus começa a perceber que ele precisava levantar para si um povo. Então nós estamos falando de uma biografia, né, mas nós estamos fazendo um passeio pela história da humanidade. Então quando Deus precisa levantar um povo, Deus, ele entende que através desse povo, ele vai levantar um casal. Deus, a gente fala muito sobre eleição, né? Nós somos escolhidos, povo eleito. A Bíblia nos fala sobre isso, só que é assim, amados, quando você pega e você passa a entender sobre a eleição, Deus primeiro ele escolhe um casal. A partir desse casal ele forma um povo. As pessoas entendem que eleição, entendem que aquilo que Deus está fazendo, Deus vai escolhendo assim, sabe? De maneira dissoluta, de maneira impensada. Olha, eu vou pegar um aqui na África, eu vou pegar outro ali no Japão. Não é assim, amados. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordens. Então, na sua eleição, no seu coração, a primeira coisa que Deus faz, Deus suscita para si um povo. Então, ele reinicia um processo quebrado de adoração que havia acontecido no Éden. Deus levanta um homem e uma mulher que é estéril. A Bíblia diz que Sara era estéril, Deus cura Sara, então eles têm Abraão e Sara, eles têm Isaac. A esposa de Isaac era estéril, Rebeca. Deus cura Rebeca e dá outro filho da descendência de Abraão, que é Jacó. Através de Jacó, Deus levanta agora 12 tribos de Israel, separando para si um povo
sempre com a conexão e com a percepção de que o princípio da adoração deveria ser continuado, apesar da quebra que houve no Éden. Deus está preocupado com a adoração do seu povo, está formando para si um povo, está separando para si um povo. E nesse princípio, então, agora a adoração já não está mais no Éden, queridos, já não está mais no jardim, a adoração agora vai para os montes. Por que a adoração vai para o monte? Agora onde nós adoramos? Adoramos no Éden? Não, agora nós adoramos no monte, porque no monte foi exigido de Abraão um sacrifício do seu único filho, representando a Jesus, Isaque. Nós temos a adoração agora acontecendo no monte. Nesse período, amados, nós não temos os levitas, nós não temos nada ainda, porque Jacó ainda não estabeleceu as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi vem das 12 tribos que foram instituídas, porque Deus está construindo um povo, mas Deus está se movimentando na terra por meio da adoração do seu povo. Pelos seus princípios, quando você olha para Caim e Abel desde o Éden, você vê a adoração de Caim, você vê a adoração de Abel. Quando você vai olhando para Jacó, antes mesmo de estabelecer toda a sua descendência, Jacó ele tem um encontro num vale com Deus, e Deus marca a vida de Jacó, princípios de adoração que estão acontecendo. Mas o que acontece? O tempo passa, queridos, nós temos Moisés. Moisés então agora é levantado e Deus coloca ordens, medidas e princípios da adoração para o seu povo, para a linhagem que Deus está levantando através de Abraão. Deus diz para Moisés assim: Moisés, olha, o meu povo me adorou no Éden, depois o meu povo foi me adorar nos montes através de Abraão, mas agora eu vou dizer para você, eu vou chamar todo o meu povo para uma adoração estabelecida dentro de tendas. Moisés, você fará para mim uma tenda, um tabernáculo, onde o meu povo vai ser ali que eles vão se reunir para que eu seja adorado. Moisés sobe no monte, Deus dá todas as medidas com perfeição. E ele diz: Moisés, assim você fará. Você fará de tal cor, de tal tamanho, de tal medida, em tal lugar, será assim. E todas as vezes que o meu povo for me adorar, agora eles vão me adorar dentro do tabernáculo e através do tabernáculo, porque é nesse lugar que eu quero tabernacular com vocês, que eu quero ser adorado por vocês. É dessa forma, amados, as formas e os meios, eles mudam, os lugares mudam, mas o princípio é o mesmo. Deus está sendo adorado desde a criação, desde Eva e Adão. Deus então dá todas as medidas. Eu acho algo impressionante nesse momento na história da adoração em relação à humanidade. Moisés não fez o que quis, amados, quando Deus ordena o princípio da adoração para o povo naquele período. Moisés, de repente, ele ergue uma coluna do templo, ou da tenda. Às vezes ele pega um pano que Deus havia dado para ele, aquela direção, e de repente ele não olha e fala: não gostei dessa cor, acho que eu vou pôr outra. Não pode ser assim, amados. Adoração para Deus tem que ser feita nas suas medidas e nas suas formas. Acontece que nós vivemos um tempo como igreja, e é por isso que Deus deseja restaurar na vida da igreja a adoração. Vivemos um tempo como igreja que cada um de nós entende como devemos adorar. Nós entendemos que tem que ser assim, que tem que ser assado, porque Deus é bom, porque Deus é de misericórdia, porque Deus, amados, Deus tem suas medidas, suas formas e seus meios. Existem adorações que Deus recebe e outras não, porque o princípio da adoração não nasceu no coração do homem, nasceu no coração do Pai. É por isso que você vê Deus rejeitando alguns adoradores e aprovando outros. Quando nós não obedecemos os princípios, as medidas de Deus, Deus é um Deus de medidas, amados. Deus é um Deus específico, é um Deus de ordem. Quando nós, em meio à adoração, não obedecemos os princípios, as ordens e as medidas de Deus, Deus para de se movimentar no nosso meio. Igrejas, às vezes, elas estão decolando, elas estão voando baixo, Deus está fazendo tanta coisa, de repente alguém, de alguma forma, assim, espetacular, alguém decide mexer nas medidas. E todas as vezes que nós mexemos nas medidas da nossa adoração e da nossa vida com Deus, nós temos problemas. Temos problema no casamento, temos problema com os filhos, temos problema no trabalho, temos problema na vida financeira, porque você mexe nas medidas. Deus é um Deus de ordem, um Deus de princípios na adoração. Se você mexe no princípio, você vai responder por isso.
Você vai ver homens que Deus rejeitou, mesmo tendo sido levantado por eles. Saul é um homem, Deus havia dado um princípio de adoração a Saul, falou: Saul, olha, eu estou levantando você. Vocês sabiam, amados, que quando a população pede um rei para Deus, é Deus quem escolhe Saul? Sabia? Deus escolhe Saul para o povo. O povo desejou um rei, mas quem escolhe o rei é Deus. Deus escolhe Saul para o povo. Significa que Saul não era uma pessoa comum. Era um homem que foi escolhido por Deus, separado por Deus, mas um dia ele decidiu mexer na adoração. Um dia ele decidiu mexer nas medidas, nos princípios. Porque Samuel demora para vir sacrificar, e somente as medidas eram essas, amados, no Antigo Testamento. Somente o profeta poderia sacrificar. Era dele, era o princípio dele. O profeta estava demorando para chegar, então Saul coloca a mão e inicia um culto sem a presença do profeta. Samuel, quando chega, pergunta: Saul, o que você está fazendo? Ele falou: eu vi que você estava demorando para chegar, rapaz, e aí o povo estava meio disperso, eu vi que eu ia perder a multidão. Quando a multidão começou a se dispersar e ir embora, eu decidi iniciar o culto sem você. Deus falou assim: olha, diga para ele, porque ele mexeu nas medidas e porque ele não obedeceu a ordem. Da mesma maneira que ele fez essa quebra, eu quebro a minha aliança de continuar estabelecendo ele como rei. Saul perde o princípio, queridos, porque um princípio de adoração não foi observado. Quantos estão entendendo? Nós estamos em meio a esse processo. Abraão passa. Abraão vai até Davi. Moisés vai até Davi, que é a tenda, né, do tabernáculo. Quando nós chegamos em Davi, então Deus começa uma nova movimentação nesse princípio de adoração. Davi tem, assim, um desejo no coração e diz para Deus: Senhor, eu queria adorá-lo, mas eu queria adorar o seguinte: eu estou com tanta riqueza, nós já conquistamos tantas coisas das cidades das quais nós lutamos contra elas e trouxemos os despojos. Deixa-me construir uma casa para ti, para que nós possamos adorá-lo como povo. Deus falou assim: Davi, sabe que é uma boa coisa isso que você está propondo? Mas deixa eu dizer algo para você: as suas mãos estão sujas de sangue, você matou muita gente. Então faz o seguinte, traz recursos, levanta muitos recursos para essa construção, mas quem vai construir é o teu filho. Então nós entramos agora numa outra movimentação. Deus não está mais no Éden, Deus não está mais no monte, no princípio de adoração, Deus não está mais no tabernáculo, agora Deus vai no templo. Porque a Bíblia diz que Salomão constrói o templo. E quando Salomão constrói o templo, dentro das paredes do templo, aquele negócio luxuoso, aquele negócio maravilhoso, aquele negócio... A Bíblia diz que o templo é destruído por conta da guerra e depois ele vem restaurando, depois ele é restaurado novamente. E na restauração do templo, a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E Deus aceita a reconstrução do templo, a restauração do templo. E Deus então está numa movimentação de adoração com o seu povo. No templo, nas paredes, agora no luxo e na riqueza do templo. Eu acredito, amados, que o princípio da adoração não tem a ver com algumas coisas que nós estabelecemos, tem a ver com aquilo que Deus está se movimentando dentro do nosso conhecimento e da perspectiva bíblica que temos de quem Ele é. Porque era no Éden, foi para o monte, foi para o tabernáculo, agora está no templo. Mas a Bíblia diz que o templo, ele vai até Jesus. E quando Jesus chega, então nós estamos em João capítulo 4, nós vamos voltar para Elias. Não esqueci de Elias, não. Estou dando a introdução para a gente voltar para Elias. Quando a gente chega em João capítulo 4, Jesus, ele tem um encontro com aquela mulher samaritana e ele diz para aquela mulher: olha, deixa eu dizer para você, haverá um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão mais nem em Jerusalém, nem nos montes, nem no templo, nem na tenda. Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque assim importa que o seja. Então o tempo chegou. Então Jesus, ele fala a respeito de si mesmo, ele fala a respeito do Espírito Santo, ele fala a respeito do Pai, e Jesus fala a respeito do corpo. Porque Jesus estabelece o seguinte: olha, esse tempo chegou e através de mim agora eu vou subir e vou deixar o Espírito Santo como Consolador, ele vai habitar cada um de vocês, porque na verdade eu sou a igreja, eu sou a cabeça, vocês são o corpo.
E quando você vai para 1 Coríntios, então você vai ver que em 1 Coríntios está escrito: não sabeis vós que todos vós sois templo do Espírito Santo, casa onde Deus habita? A movimentação de Deus em relação à adoração e o processo de adoração muda, queridos. E agora todos nós somos adoradores, em espírito e em verdade. Não em Jerusalém, não no monte, não na tenda, porque Deus já habitou em todos esses lugares em meio à adoração pelo processo da humanidade. Mas agora Deus habita em você e Deus habita em mim. Glória a Deus. Simples assim. O que acontece, amados, uma vez que nós temos essa compreensão? Eu peguei esse texto do Antigo Testamento, vou falar algumas coisas do Novo também, pretendo concluir em breve, mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus, Ele estabelece o princípio da adoração, Deus nos fala sobre ordem. Ordem, queridos. Porque se nós não entendemos a ordem que Deus está nos dando no momento e no período em que estamos vivendo, nós corremos o risco de perder o objeto da nossa adoração, a direção da nossa adoração. Porque às vezes nós adoramos mais a criatura do que o Criador. Muitos de nós, amados, buscamos tanto a Deus para conseguir de fato desenvolver uma vida de adoração, e quando nós encontramos essa vida de adoração, os manjares em meio às adorações que nós vamos permeando, vivenciando, experimentando, nos faz perder Deus de vista. Daqui a pouco você não está mais amando a Deus, daqui a pouco você está amando a comunidade. Daqui a pouco você não está mais amando a Deus, daqui a pouco você está amando um título. Não demora muito, você não está mais amando a Deus, você está amando uma instituição, uma denominação, um homem. Ei, deixa eu dizer algo para você: homens não foram levantados para serem adorados. A Bíblia diz que um homem se ajoelha diante de Pedro por conta das manifestações de cura e de milagres que Deus estava fazendo na vida de Pedro. Pedro falou assim: olha, levanta-te, eu sou homem como você. Homens não foram levantados para serem adorados. Nós perdemos Deus de vista, queridos, porque nós não entendemos o princípio da movimentação, aquilo que Deus está desejando restaurar. E quando Deus então se move através desse momento na vida de Elias, que nós estamos no texto, estou voltando para Elias, o que é que nós precisamos entender? Algumas coisas, elas precisam ficar claras para nós. Elias está vivendo num tempo difícil, amado, um tempo onde o povo de Israel, esse povo que nós acabamos de falar um pouquinho sobre ele, havia se perdido. Porque o povo de Israel era assim: ora eles estavam muito conectados com Deus, ora eles distanciavam completamente de Deus. Deus então colocava um gancho no nariz deles, trazia eles de volta, e daqui a pouco eles se perdiam de novo, e Deus trazia às vezes juízo, e daqui a pouco eles se arrependiam, e Deus os amava novamente, e era assim, era senhor e senhora Smith. A briga era feia. Parece alguns casais assim da igreja que eu conheço. Já chegou na casa de alguém que os pratos estão voando? Já cheguei, queridos. Aí você fica assim: eu desço do carro ou não desço? Amor, a gente desce ou não? Vamos fingir que a gente nem veio. Já cheguei em lugares assim, queridos. Israel vivia meio assim com Deus. Jogava uns pratos em Deus, Deus falava: não, não vai ficar assim não, vem aqui. Tá achando o quê? Acabe, queridos, é um rei que deveria ter sido um rei temente a Deus, mas ele se afilia e se alinha e se casa com uma mulher feiticeira chamada Jezabel. A Bíblia diz que essa mulher, por conta dos seus deuses, dos seus princípios, das suas feitiçarias, das suas crenças, quando Acabe se casa com ela, não se casa só com ela, se casa também com os seus deuses, com as suas crenças. Acabe começa a trazer um grande desvio na vida do povo de Israel. Quando Elias, se você pegar o versículo um pouquinho antes, eu comecei lendo 22, do capítulo 18, se você pegar um pouquinho antes, versículo 15, 16, Acabe vai falar assim para Elias, porque é ali que começa o diálogo entre eles, É que o texto era grande, eu diminuí, pulei alguns versículos, mas Acabe diz assim para Elias: porventura és tu perturbador de Israel? Por quê? Porque chegou nos ouvidos de Acabe, que era um rei distante da vontade de Deus e das ordens de Deus, que Elias estava causando por conta da sua espiritualidade e obediência aos princípios e às normas de Deus.
O que Elias fala para Acabe? Falou, não, eu não sou o perturbador de Israel, porque Elias afirma, está no texto. Perturbador de Israel é você que desviou o povo de Deus dos seus caminhos, das suas ordens. Existem alguns homens e algumas mulheres, amados, que mesmo sendo ou deveriam ser, né, ou estar no centro da vontade de Deus, desviam pessoas que deveriam estar no caminho. Como que eu desvio, pastor? Às vezes você desvia simplesmente pelas atitudes que você tem. Suas atitudes de desânimo, suas atitudes de descaso, suas atitudes de indiferença, suas atitudes de rejeição, suas atitudes de maledicência, as suas atitudes, sabe, essas atitudes vai contaminando as pessoas que são boas, que estão à sua volta. Sabia que o desprezo, às vezes, ele dói mais que um tapa, queridos? A indiferença. E isso nós assistimos dentro de casa, nós assistimos na igreja, nós assistimos nos grupos pequenos, nós assistimos nos ministérios. Assistimos. Porque as pessoas não conseguem entender que uma vez que são nascidas de novo, verdadeiros adoradores, que deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade, elas causam ao seu entorno mais destruição do que vida. Pelo simples fato de, eu estou ferido, eu estou machucada, eu estou ferida. Percebe? Elias está dizendo para Acabe, Acabe, você é um perturbador de Israel, porque você desviou o povo dos caminhos do Senhor. Quando os discípulos no Novo Testamento são questionados a respeito da mesma coisa, queridos, os discípulos também dizem isso. Ele fala, não, nós não somos perturbadores da cidade. E os discípulos deixam claro, com outras palavras, mas eu vou dizer algo para você. Sabe o que os discípulos dizem quando eles foram questionados que eles estavam causando na cidade? Porque Pedro foi questionado por isso, João foi questionado por isso, depois Paulo, que era um apóstolo pela fé, foi questionado sobre isso, que eles estavam causando perturbação na cidade. Eles deixam claro, em outras palavras, que na verdade, nós que somos verdadeiros adoradores, causamos perturbação na cidade. Nós causamos perturbação nos perturbadores, nos perturbados. Todo homem e mulher nascido de novo, todo adorador e adoradora genuína, nós causamos, às vezes, complexidade, causamos bagunça, causamos desconforto naqueles que são perturbados. Pessoas que não adoram ao Senhor e não aceitam as suas ordens e seus propósitos. Então, Elias, ele está diante de um momento assim. Nesse momento, nesse bate-papo, então, Elias fala, olha, vamos fazer o seguinte, Acabe, para a gente não perder muito tempo, eu estou sabendo que tem aí 400 profetas de Azera e tem mais 450 profetas de Baal, são 850 profetas. Eu quero lançar um desafio para você. Se você diz que eu sou um perturbador, vamos fazer assim, olha, nós vamos fazer um sacrifício. Então você vai chamar todos os seus profetas que você crê dos deuses estranhos e eu vou invocar o nome do Senhor. Aquele que responder e queimar o sacrifício com fogo, esse é o Deus de Israel. O povo falou, boa é a sua palavra, Elias, vamos para cima. 850 contra 1. Já lutou assim, querido? Você já entrou em lutas na sua vida onde os campos de batalhas e os exércitos que você enfrenta são muito maiores do que você? Já lutou com gigantes? Pessoas que têm o nome no topo da lista? Pessoas que são reconhecidas pela sociedade, pessoas que já fizeram a sua história, já lutou com gigantes? Quando eles olham para você e te veem como insignificante, porque você é um cisco para eles. Mas existe um Deus que continua salvando, libertando e curando o seu povo, mudando a história de todo aquele que crê, independente do momento, da circunstância e de quem é o seu adversário. Existe um Deus. Acabe falou, vamos para cima. Chamou os profetas, Elias, muito inteligente. Sabe por que é muito inteligente, queridos? Eu meditei muito nessa palavra essa semana e eu fiquei pensando em alguns detalhes da palavra. Elias, muito inteligente. Existem momentos na vida de um profeta, de um adorador, de uma adoradora, que você simplesmente não precisa somente convencer aqueles que estão à sua volta de que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Você precisa convencer de que o Deus deles não é o Deus que eles acreditam. É diferente. Uma coisa é você convencer de que o seu Deus é o verdadeiro. Outra coisa é você conseguir convencê-los de que o Deus que eles creem não pode fazer nada por eles. Elias, esperto,
direcionado debaixo de uma ordem. Ele falou, vamos fazer o seguinte, Acabe, pede para os seus profetas aí, eles vão sacrificar primeiro, traz lá 2 animais, pega um animal para vocês sacrificam primeiro, eu vou esperar. A Bíblia diz que eles iniciaram todo o ritual de manhã e foram até a tardezinha, amados. O que isso me ensina, queridos? Isso me ensina que existem algumas pessoas que quando elas estão equivocadas, quando elas estão errando no processo, quando elas perderam o princípio da adoração, quando elas não entendem o propósito pelo qual Deus levantou elas na terra, Deus dá tempo a elas. Aqueles profetas de Baal e de Azera tiveram tempo e Deus foi dando tempo a eles. Existem pessoas que Deus vai dando tempo para eles, amados. Eles fazem uma vez, fazem 2, fazem 3, fazem 5, fazem 15. Sansão foi assim. Deus foi dando tempo para Sansão, dizendo, Sansão, presta atenção. Olha o que você está fazendo, filho. Presta atenção. Saul foi assim. Saul, antes de ser rejeitado, Deus deu tempo para ele pensar em muitas coisas. Amados, Moisés tinha um irmão chamado Arão. A Bíblia nos fala a respeito dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram sacerdotes na casa de Deus, assim como Arão também era. Deus era um Deus de ordem, colocou princípios de como os sacerdotes deveriam andar dentro do princípio da adoração, da entrega. A Bíblia diz que os filhos de Arão apresentaram a Deus um fogo estranho, Deus matou os 2. Eu vou falar um pouquinho sobre ordem, se o tempo me permitir. Elias está estabelecido na terra por Deus, debaixo de uma ordem que lhe foi dada, a restauração do altar da adoração. É isso que Elias está fazendo. O povo havia se corrompido, se perdido, e você vê no texto que nós lemos que o altar estava completamente destruído, precisou ser refeito por Elias. Então Elias dá tempo para que esses homens possam pensar sobre o que eles estão fazendo. Amados, às vezes para algumas pessoas Deus dá tanto tempo que enquanto Deus está dando tempo, profetas nascem, crescem e se tornam adultos. Eli tinha 2 filhos, Ófines e Finéias. Eli não tinha ordem na sua casa, era uma bagunça. Por conta da ordem não tinha glória, e por conta da falta de glória não tinha juízo. A Bíblia diz que Eli deixou os seus filhos, Ófines e Finéias, fazerem o que queriam dentro daquilo que Deus havia estabelecido como princípio de adoração. E a Bíblia diz que enquanto isso acontecia, Samuel ia crescendo. Às vezes você peca tanto, às vezes você erra tanto, às vezes você insiste tanto naquilo que você está fazendo que você não percebe que existem profetas crescendo ao seu lado, que vão substituir você. Existem pessoas que estão tão apegos, queridos, naquilo que eles estão fazendo em relação a não entender o princípio da adoração, que a movimentação de Deus está acontecendo ao lado deles, está crescendo, eles não percebem. E quando Samuel cresce, Deus rejeita Eli e rejeita os seus filhos. A Bíblia diz que Deus mata os 2 filhos de Eli e Eli morre também gordo, sentado numa cadeira na porta do templo, quebra o pescoço ao cair da cadeira. Samuel cresceu. Deus está dando tempo e diz para aqueles profetas, vai, chora, clama, se corta, faz o que vocês quiserem. Quem sabe o Deus de vocês não está de férias, não está dormindo, às vezes ele precisa ser despertado. Deus está dando tempo para aqueles homens, para que algum deles pudessem entender, olha, de fato o nosso Deus não é Deus. Porque se o nosso Deus fosse Deus, ele teria respondido. A Bíblia diz que então chega o momento de Elias trazer a presença de Deus. A Bíblia diz que Elias está debaixo de uma palavra de ordem, queridos. Quando Elias ora, os caras se flagelaram o dia todo para trazer fogo no altar. Não trouxeram. A Bíblia diz que quando Elias ora, ele é simples. Só que antes de orar, a Bíblia diz que ele restabelece a ordem da adoração no altar. O altar estava completamente destruído e aí Elias precisa envolver Israel. Às vezes, como pastores, amados, nós desejamos envolver vocês como ovelhas. Porque Deus não pode restaurar o altar da adoração sem envolver o seu povo. Mas eu tenho chego a algumas conclusões na igreja ao longo desses 3 anos e meio que nós estamos caminhando aqui. Existem coisas que eu fui insistindo, batendo, insistindo. E sabe quando você bate em ferro frio? Ferro frio não adianta, queridos.
Deus tem falado para mim que para algumas pessoas dentro da sua casa Ele tem dado a elas tempo. Porque a hora que Ele estabeleceu o juízo, o tempo acabou. Às vezes você sai de uma posição que você está e não percebe que o profeta ao seu lado está crescendo. Depois se torna quase impossível você retornar a ela. Deus é um Deus de ordens. Elias envolve o povo e falou assim: vem todo o povo para perto de mim. Todo o povo de Israel vai lá. Ele falou: busquem 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel, os filhos de Jacó. Com as 12 pedras, queridos, ele organiza o altar novamente. Organizou o altar, ele falou assim: agora tragam 4 baldes de água. Eles trouxeram 4. Mais uma vez, mais 4, 8. Uma terceira vez, tragam mais 4 baldes de água, 12. Deus é um Deus de ordem. 12 tribos, 12 baldes d'água, Deus está trabalhando. Princípio da adoração. Deus tem seus meios, suas formas, seus modelos. A gente não pode interferir nisso. Quando Ele organiza tudo. É a primeira vez na Bíblia que você vê fogo descendo do céu no sentido de adoração. A primeira vez. Você vê fogo de juízo, você vê outros fogos, mas a primeira vez que um altar, ao invés do homem acender o fogo do altar, porque toda adoração no Antigo Testamento, nos holocaustos, quando um animal era queimado, o fogo era acendido de baixo para cima. Sempre o homem em direção a Deus. O homem apresentava o sacrifício, o homem acendia o fogo do altar, mas dessa vez Deus manda fogo do céu. É a primeira vez que nós temos a expressão daquilo que Deus está falando em relação à adoração com aquela mulher samaritana. Haverá um momento na vida que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo de Deus, ele é fogo consumidor, e ele vem de cima para baixo, e ele vai estar na vida de vocês. O fogo vem e consome todo o sacrifício. Quando você olha na Bíblia, amados, só 2 coisas em relação ao altar de adoração vêm do céu: o Cordeiro e o Espírito Santo. Jesus desce do céu representando o Cordeiro, o fogo desce do céu representando o Espírito Santo. Deus é um Deus de adoração. Deus está nos dando princípios, nos ajudando a entender muitas coisas. Mas nós às vezes não percebemos e nós ficamos parados. Quando Elias organiza tudo, traz Israel de volta, está restabelecendo o princípio da adoração no coração do seu povo, o que Elias faz? Uma oração simples, queridos. Porque ele diz algo que está debaixo de uma ordem, não tem a ver com ele. Ele diz assim: ó Senhor Deus, para que todos saibam que Tu és o Deus de Israel e que o Senhor, a Tua palavra, me ordenou todas essas coisas. Traz fogo do céu. Sabe, amados, Elias não tinha poder para trazer fogo do céu. Elias não tinha poder para parar a chuva, para trazer chuva. Nós às vezes pegamos versículos isolados, nós achamos que Elias tinha poder para muitas coisas. Elias não tinha poder para nada. Você não tem poder para nada, eu não tenho poder para nada, mas quando Deus nos usa, Ele nos usa debaixo da sua ordem. Quando Deus está na transição da adoração com o seu povo, lá no livro de Deuteronômio, Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, agora, depois de atravessar o Jordão, vocês vão entender que agora eu estabeleço o meu povo numa terra que mana leite e mel. Ao ser estabelecido nessa terra que eu lhes dou, vocês precisam entender o seguinte: enquanto vocês me obedeceram, uma ordem está sendo dada, queridos. Enquanto vocês me obedecerem, eu derramarei chuva dos céus para abençoar todos os vossos plantios, todas as vossas colheitas, todo o vosso povo. E Deus vai falando da chuva que desce do céu. Só que daí Deus diz: mas se vocês me desobedecerem e virarem as costas para mim na terra que eu vos estabeleci, eu cerrarei os céus e não choverá mais sobre vocês, trazendo sobre vocês fome e sede. Quando Elias está diante da circunstância, com tudo que está acontecendo no campo espiritual da adoração, o que Elias está dizendo? Elias está dizendo: olha, não choverá mais por 3 anos. Elias não é o cara que tem a palavra, irmãos. Elias, ele está debaixo de uma ordem. Deus está dizendo através de Elias. Porque Elias está dizendo: eu cerrarei o céu sobre vocês e não choverá por 3 anos. Elias está dizendo o seguinte: vocês me desobedeceram.
Lá em Deuteronômio eu disse para vocês, depois que eu estabelecesse vocês na terra, se vocês me desobedecessem, eu ia fazer com que a chuva parasse de cair do céu. E vocês iam ter fome e sede. Mas se vocês voltarem para os meus caminhos, eu derramarei chuva sobre vocês de novo. Elias não está profetizando de si mesmo, ele está profetizando uma palavra de ordem, de adoração. Elias, quando vai falar sobre a vasilha da mulher lá com azeite e a farinha que não acabou, quantos se lembram desse texto? Quando Elias é usado para isso, amados, Deus fala com ele: Elias, deixa eu dizer para você o seguinte: você vai à casa de uma viúva, eu dei ordem a ela para te alimentar. Havia uma ordem de Deus já estabelecida. Quando Elias tem o contato com aquela mulher de Sarepta, e ele diz para ela: olha, deixa eu dizer algo para você, existe uma ordem. Você precisa primeiro fazer um bolo para mim, antes de você fazer para o seu filho, e para você, ainda que vocês estão para morrer. Se você fizer isso, filha, não faltará azeite na sua botija e nem farinha na sua panela. Sabe o que Deus está dizendo, amados? Elias, ele não tem autorização, Elias não tem autoridade humana para poder fazer com que o azeite flua e a farinha também. Mas ele tem uma ordem. E a mulher obedece o princípio da ordem da adoração. Qual que é o princípio da ordem da adoração? Ela queria fazer para ela, mas Deus está dizendo: primeiro você faça para mim. Porque esse é o princípio da adoração do povo de Israel. Esse é o princípio das pessoas que nasceram de novo. Esse é o princípio daqueles que têm o Espírito Santo governando a vida deles. Primeiro você faça para mim, depois para você. Porque todas as vezes que você fizer para mim, não vai faltar na sua casa, não vai faltar nas suas emoções, não vai faltar no seu casamento, não vai faltar no seu trabalho, não vai faltar nas suas finanças, não vai faltar na sua saúde, não vai faltar no seu ministério, não vai faltar. Porque é uma ordem, queridos, ordem da adoração. A adoração que está sendo estabelecida por Deus, ela precisa ser continuada. Hoje nós vivemos com o Espírito Santo nos habita, mas nós precisamos entender a ordem. Deus é um Deus de princípios. Quanto está entendendo? É muita coisa, né? Mas é mesmo, eu fiquei uma semana para pensar nisso tudo. Imagina você receber em 30 minutos. Não é verdade? Estou desde segunda mordendo essas coisas. Deus é um Deus de ordem, queridos. Só que deixa eu dizer para você algo: onde tem ordem, sempre haverá glória. Amém? Mas deixa eu dizer outra coisa para você: onde tem glória, sempre haverá juízo. Agora é hora de você dizer amém. A Bíblia diz que Deus, então, ele faz e dá a Moisés todas as ordens para o tabernáculo. Os filhos de Arão erraram, veio juízo. Os filhos de Eli erraram, tinha a glória no lugar, veio juízo. Todas as vezes que nós estabelecemos ordem, queridos, casas que têm ordem, elas sempre têm glória. Casas que têm glória sempre têm juízo. Nós precisamos entender isso. Pastor, você só fala Antigo Testamento? Bom, eu falo o que eu quero, né? Estou com o microfone, mas eu vou falar um pouquinho de novo. A Bíblia diz, amados, que Jesus inaugura então esse tempo da ordem da adoração nas nossas vidas através do Espírito Santo. Agora nós temos um homem cheio de misericórdia, um homem bondoso, um homem de fato que se entregou à vontade de Deus segundo a sua ordem, Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé, ele ama tanto os princípios da adoração que Deus traz sobre a vida dele, que ele tem uma atitude de adoração. Ele fala: estou vendo irmãos meus passarem necessidade, eu vou vender um dos terrenos que eu tenho, porque ele tinha vários. As pessoas acham que Barnabé só tinha um, ele tinha mais. Mas ele pega um terreno de valor, vende esse terreno, traz aos pés dos apóstolos para abençoar os irmãos que menos tinha. Existe uma ordem de adoração nisso, queridos. Deus salvou um homem cujo o princípio de adoração dele se tornou tão intenso que aquilo que ele tinha, ele não declarava ser só dele, mas ele queria repartir com quem não tinha. Ele entendeu esse princípio de adoração. Então, quando ele faz isso, o que Deus traz sobre a comunidade? Glória. Todas as vezes que uma ordem de princípio de adoração é estabelecido, a glória vem. Aí a glória veio.
Quando a glória veio sobre a casa, porque Deus aprovou a atitude de Barnabé, chega um tal de Ananias e Safira. Aí Ananias fala assim para a mulher dele: você viu lá como é que Barnabé foi reconhecido na comunidade? Ele deu um dinheirinho lá num terreno que ele vendeu, agora ele está assim, na crista da onda. Todo mundo falando que o cara é joia. Aí ele falou: e aí, vamos vender um terreninho, vamos dar metade lá para nós? Eles não entenderam que a glória já tinha chegado na casa de Deus, amados. Porque um princípio de adoração genuíno tinha sido estabelecido através de Barnabé. Vocês conhecem a história? Eles vendem, pegam um pouco do dinheiro, põem no bolso, chega e mente para Pedro. Pedro falou assim: Ananias, quem ensinou você a mentir para o Espírito Santo? Vai morrer. Morreu, Safira vem depois, estava de acordo com o marido, morreu também. Por quê, amados? Porque não entenderam que depois de um princípio de adoração por uma ordem estabelecida, a glória vem, e depois da glória vem o juízo. Agora é a hora da gente arrepiar, hein? Porque se Deus começa a trazer esse juízo nessa proporção, sobra pouco, hein? Sobra pouco. Eu quero finalizar com você. Eu tenho muita coisa para dizer, mas a gente tem ceia, né? Eu já avancei. Nós vamos cear em 5 minutos. Eu queria chamar os obreiros da ceia para que a gente possa estabelecer já e servir a ceia. Pode se posicionar aqui na frente. Eu finalizo com você, amados. Um outro dia a gente segue falando, ok? Mas eu quero dizer para vocês, olha, Deus não tem pessoas prediletas. Eu finalizo com isso. Quero dizer para você que quando o princípio da adoração está nas nossas vidas, Deus não tem pessoas prediletas, queridos. Sabe por que não tem? Porque Miriam era irmã do pastor. Arão, Moisés. Eram 3 irmãos, né? Moisés, Miriam e Arão. Miriam era irmã do pastor. Moisés era o cara da vez. Era o pastor sênior de tudo que estava acontecendo. A Bíblia diz que Miriam não entendeu a ordem e a glória que veio sobre o povo, e ela então se posicionou de maneira errada em relação à ordem. A Bíblia diz que ela ficou leprosa. Para parecer que está acabando, pode ficar em pé. Você fica em pé, parece que está acabando. Hã? Aí eles vão se posicionando assim, parece que a gente está acabando, né? Tomara que você esteja bem de perna. Então, queridos, Miriam, ela era irmã do pastor e ficou leprosa. Não fosse a misericórdia de Deus pela intercessão do próprio Moisés, ela teria morrido leprosa. Então, quando Deus traz uma ordem sobre a comunidade, sobre a congregação, queridos, você e eu precisamos entender que a ordem estabelecida tem as suas medidas. Não importa quem você é, não importa o título que você tem, não importa como te reconhecem, não importa. Importa se você está fazendo na medida de Deus. Ah, pastor, eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Sabe o que é uma grande obra para Deus, amados? É a obra nas medidas de Deus. Existem pessoas que fazem obras que aos nossos olhos humanos são desse tamanho. Às vezes a pessoa pega e faz um socorro para alguém de um carro que quebrou. A gente nem liga para isso, porque a gente acha que isso é questão. Ah, isso aí, meu Deus do céu, o cara também não tiver um coração para socorrer. Tem gente que não tem, sabia? Tem gente que passa do seu lado, você está a pé, ele não te oferece carona. Mesmo que você está fazendo uma caminhada, ele podia por educação, irmão, está indo para lá, quer carona? Não, estou caminhando. Ou às vezes ele passa, depois eu falo para o irmão que eu pensei que ele estava fazendo caminhada e passa reto, e o irmão assim, puxa vida, ele podia ter parado, né? Eu ainda tenho uns 3 km aí para frente, né? Você percebe, irmão? Então, qual que é a obra grande que nós fazemos no Senhor, amados? Não são os templos, não são as coisas luxuosas. A grande obra em Deus é a obra na sua medida. Nas medidas de Deus e não na minha e não na sua. Amém? Pano de fundo, biografia de adoração, em nome de Jesus. Nós vamos cear. Mas eu quero orar por você antes. Eu quero orar por você porque eu acredito que esse princípio de adoração precisa mudar a sua vida. Como tem mudado a minha, viu, irmãos? E eu quero orar por você. Se você puder abrir sua mão, eu quero declarar sobre você, só mais alguns minutinhos. A ordem que Deus está dando é essa nessa manhã. Senhor, nós te louvamos pela tua fidelidade nessa casa. Nós sabemos e cremos, Pai, que cada um dos teus filhos, eles estão debaixo de uma ordem, Senhor. A ordem de fato que traz o princípio da restauração do altar de adoração.
Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos nesta manhã estão sendo cheios da tua graça, cheios do teu Espírito, não somente nós aqui, mas todas as pessoas que vão ter acesso, Senhor, a essa mensagem. Senhor, enquanto nós estamos orando, nós declaramos que tu és um Deus de perto, um Deus de longe, e o Senhor possa tocá-los também dentro das suas próprias casas, nos seus trabalhos, que essa mensagem, Senhor, possa mudar, possa transformar e possa fazer, Senhor, com que muitos adoradores sejam levantados em espírito e em verdade. Assim nós abençoamos, Senhor, a vida dos teus filhos e declaramos na autoridade do nome de Jesus, mais uma vez, outra vez, de outra forma, em outro momento, a adoração genuína esteja em você e através de você o Senhor seja exaltado e reconhecido pelos quatro cantos da terra. Assim nós te abençoamos. Assim nós declaramos que somos adoradores em Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito. A igreja diga amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, muito bom, muito bom.